Glória a Deus, boa noite, paz do Senhor Jesus. Vamos dar início a mais este culto, essa transmissão online para todos vocês, internautas que estão em todos os lugares, né? Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje nós vamos fazer a oração da família. Eu quero abençoar a sua vida. Você que está nos assistindo, já convida alguém para participar conosco, tá bom? Fecha os teus olhos, você que está aqui, também fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem estado ao nosso lado, cuidando, amparando os nossos familiares. Nós podemos, Senhor, continuar seguindo o teu caminho, sabendo que o Senhor está cuidando dos nossos. A tua palavra nos diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então, Senhor, eu profetizo a salvação na vida dos meus familiares. Abençoa, Senhor, a vida do meu marido, sacerdote do meu lar, da tua casa, apóstolo Douglas. Cobre ele com teu sangue. Abençoa a vida, Senhor, da minha filha Thalita. Cobre ela, Senhor, com teu sangue. Coloca os teus anjos acampados ao redor dela, onde ela estiver. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor vai dar livramento a cada dia mais. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que o Senhor tem cuidado dos meus sobrinhos, dos meus pais, meus irmãos. O Senhor tem cuidado da minha sogra, dos meus cunhados, em nome de Jesus. E cada familiar, Pai, perto ou longe, o Senhor tem cuidado, porque eu creio que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meu Deus, abençoa, Pai, a vida do presbítero Alex, a vida da presbítera Adriana, a vida, Senhor, dos seus familiares. Abençoa, Senhor, a vida da missionária Elizabeth, dos seus familiares. Abençoa, Senhor, a vida da Andréia, seus familiares. Ah, Senhor, a Deise e todos os seus familiares também. Meu Deus, venha de encontro com a família da direita, com a família da esquerda, com a família da frente, com a família de trás. Em nome de Jesus, é a nossa oração, Senhor. Eu sei que chega aonde, Senhor, os nossos pés e as nossas mãos não conseguem alcançar. Porque eu creio, Senhor, que só Tu tem novidades de vida, só o Senhor tem palavras de vida eterna e somente o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Senhor, abençoa, Senhor, os familiares dos meus amigos aqui de Santana, Senhor. A vida da Dona Gel, do Daniel, Danilo, da Patrícia, do Guilherme, da Daniele. Em nome de Jesus, cuida dessa família. Em nome de Jesus, cuida da missionária Eduarda, Senhor, também lá em Piracicaba. Em nome de Jesus Cristo, eu sei que o Senhor tem cuidado de cada um e vai continuar cuidando, porque o Senhor é maravilhoso. Meu Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Eu vou dar 2 recadinhos rápidos, né? Nós estamos aí próximo à data do dia 29, aonde nós estaremos aí fazendo um culto de libertação na igreja, Ministério Profético Casa de Oração. Ali é onde tem a missionária, a profetisa Midian, a missionária Joanita. Em nome de Jesus, nós estaremos lá ajudando eles. E no dia 30 de agosto, nós teremos aqui o nosso culto de Mulheres Guerreiras mensal. Será às 17 horas, onde nós teremos um grande mover de Deus aqui, onde a pastora Daniele vai estar trazendo a palavra, entre outras adoradoras. Então, você não fique de fora dessa data. Venha participar conosco, porque tem sido um culto tremendamente abençoado. Então, eu quero que você participe, que você entenda que estar na casa do Senhor é a melhor escolha que você pode fazer, tá bom? E vou já falar sobre ofertas. Você
que entende o que é dízimo, o que é oferta, seja um abençoador dessa obra, para que você colha os frutos. Em nome de Jesus, nós estamos aí arrecadando cestas básicas, nós estamos fazendo projetos novos aqui na igreja, de evangelismo, projeto social também em casa de repouso. Porque hoje, por exemplo, haviam me doado muitas roupas, né? E algumas roupas eu ia levar para São Sebastião. Mas o Espírito Santo ministrou para que eu mandasse, enviasse para um centro de idosos e hospital de câncer, né, Douglas? Isso. Hospital Infantil do Câncer. E um homem passou aqui hoje na porta, perguntou: a senhora tem alguma coisa? Eu falei: meu filho, como eu tenho? Então eu dei várias coisas para ele hoje, foi uma bênção demais. Eu senti a nossa casa até leve, porque nós desapegamos de muitas coisas. Mas a obra de Deus não para. Eles falaram que aceitam doações sempre. Então nós sempre estaremos ajudando. Oferte aqui uma cesta básica. Hoje nós compramos esses dias cesta básica, valor de R$150. Amados, tá caro a cesta básica. Nós ganhamos também, mas nós também compramos. E eu creio que o Senhor vai continuar abençoando a sua vida quando você passa a ser dizimista, ofertante da obra de Deus. Se você não tem aonde ofertar, não tem aonde dizimar, faz tempo que você não dizima, a chance é agora. A nossa chave Pix é 712@gmail.com. Por quê? Ai, apóstola, mas eu não sou evangélico. Mas não é só evangélico que acaba entregando dízimo. Várias pessoas acabam entregando dízimo para abençoar a obra de Deus. Tá bom? Então, eu conto com a sua ajuda, com a sua colaboração. E nós precisamos continuar fazendo esse trabalho social. Esse dinheiro é para nós? Não, para mim e para o apóstolo não. Graças a Deus, nós trabalhamos. E muito, né? Glória a Deus por isso. Mas é para continuarmos fazer a obra missionária. Tá bom? Então Deus abençoe a sua vida. Eu vou orar pelos dízimos e as ofertas. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço por cada dizimista, por cada ofertante dessa obra. Em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que o Senhor tem um tempo novo para fazer na vida de cada um deles. Abre portas aos desempregados, supre as necessidades dos teus filhos. E eu creio, Senhor, que o Senhor fará nova todas as coisas sobre a vida deles. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Amém. Aplauda o Senhor. Vou passar aqui para o apóstolo Douglas. Glória a Deus, boa noite a todos, em nome de Jesus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, compartilhe esta live em nome de Jesus Cristo, para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Você que nos assiste aí, compartilhe, para que as pessoas sejam atingidas pela verdade que cura, liberta e transforma na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Quero que você vá abrir a tua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, lá no verso 16, em nome de Jesus. Esteja participando dos nossos cultos presenciais e online. Em nome de Jesus, nosso endereço é Rua Augusto Careiro, 53 Jardim Paravente, Guarulhos, São Paulo. Endereço muito fácil de achar. Vem estar conosco em nome de Jesus. Sejam participantes desta obra. Colabore com a sua oferta, com as suas doações em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. 1 Reis 3, lá no versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhes uma das mulheres: ah, Senhor meu, eu e esta mulher morávamos na mesma casa,
onde dei à luz a um filho. O terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa, semelhante, somente nós ambas estávamos ali. De noite, morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia, a tua serva tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos meus braços. E o seu filho morto deitou-o nos pés. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho. O teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: essa diz que vive, o que vive é o meu filho, e o teu filho é o morto. E esta outra diz: não, o morto é teu filho, e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: traze-me uma espada. Trouxeram-lhe uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em duas partes o menino vivo, dai metade a uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei: porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu nem teu seja dividido. Então respondeu o rei: dai a primeira o menino vivo, não o matais, porque esta é a sua mãe. Todo Israel, ouvindo a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que nele havia sabedoria de Deus para fazer justiça. Senhor, nós consagramos aqui esta palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a tua unção, a tua sabedoria, o teu poder venha ser derramado sobre nossas vidas, sobre esta casa. Coloque os teus querubins de fogo, os teus serafins de fogo ao redor desta casa, Senhor. O Senhor venha manifestar o teu poder, a tua unção, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E aqui nós vemos um texto a respeito da sabedoria e do julgamento de Salomão, né? O tema que eu vou falar hoje é sobre a sabedoria do Senhor em nossas vidas. Então o Salomão, ele julgava as situações, porque ele governava, ele reinava, ele julgava, né? Então apareciam diversas situações e casos para ele julgar e para ele, né, estabelecer a justiça do Senhor, ao qual o Senhor o estabeleceu como um dos homens mais sábios de toda a terra, ao qual, quando Salomão ele fez uma oferta de mais de mil animais ao Senhor, o que ele fez? O que ele pediu? O Senhor perguntou para ele assim: tu me chamas a atenção com tantos sacrifícios, o que queres? Queres poder? Queres riquezas e honras? Queres que eu destrua todos os seus inimigos? Mas o rei Salomão falou assim: não, meu Senhor, eu quero que tu me dês sabedoria, porque eu ainda sou pequeno, para que eu possa governar este teu povo, que é um povo muito grande. E aí o Senhor se admirou e falou assim: porque tu não pedistes a morte dos seus inimigos, não pediste para mim riquezas, poder e honra, eu te darei tudo isso, além da sabedoria, ao qual eu coloquei diante do Senhor. E o Senhor estabeleceu ele como um dos homens mais sábios daquela época, né? E aí apareceu uma situação, de dezenas de casos. Este caso, para o rei Salomão, haviam duas prostitutas que moravam juntas, e as duas deram à luz a filhos, né? E uma delas, na noite, acabou rolando e matando. No sono, matou uma das crianças. E ela fez a espertinha
pegou o filho morto dela, o filho dela morto, colocou nos braços da outra, tirou o vivo da outra e pegou para ela. Como naquela época não existia DNA para provar quem era o filho de quem, e elas não tinham maridos, né? Para o marido falar, não, esse é o meu filho. Elas não tinham maridos, elas eram prostitutas, então elas não tinham maridos. Então, não tinha como saber quem era o filho de quem. E aí as duas brigaram, discutiram. Tá bom, vamos levar o caso até o rei Salomão. Aí foram as duas, com a criança viva e com a criança morta. E aí elas apresentaram ao rei Salomão, e elas apresentaram o caso dizendo, olha rei, nós dormimos e essa mãe matou a criança dela, e aquele é meu filho, ela disse que é dela, só que é meu filho, e ficou aquela briga, não é meu, não é dela, não é meu. Aí o rei Salomão olhou aquilo, e pela sabedoria do Senhor, ele falou, peraí, já que as duas estão brigando pela criança, então vamos fazer o seguinte, ele mandou, traga-me uma espada. E ele falou assim, tá bom, então sobrou só a criança viva, certo? As duas não estão falando que são mães do filho, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cortar a criança no meio, fica metade para uma, metade para outra, tudo bem? Sabe por que Salomão tomou essa decisão? Porque a verdadeira mãe jamais ia permitir que o filho dela morresse. Aí, como diz a palavra, o instinto materno dela foi aguçado. Então ela falou assim, não mate o meu filho, não mate essa criança, deixe ele viver, que ele viva com a outra, mas que ele viva, que ele não morra, mas que ele esteja nos braços de outra. Eu prefiro meu filho vivo com outra pessoa do que ele morto. E aí o rei Salomão olhou aquilo e falou assim, dai a criança a essa mãe, porque esta é a verdadeira mãe. Porque uma verdadeira mãe não permitiria jamais que seu filho morresse. Enquanto a outra, quando ouviu a sentença de cortar o filho no meio, ela ficou quieta, ela não se manifestou, porque não era o filho dela. Amém? Eu já ouvi uma frase, né, que diz que a parte de uma mãe que mais dói é o filho. Então aquela mãe sentiu a dor. Falou assim, não vai matar meu filho. E aí o rei Salomão usou esse discernimento e essa sabedoria para saber quem era a mãe verdadeira. Porque naquele tempo não tinha teste de DNA para saber quem era a mãe verdadeira. Então ele usou um julgamento preciso, né? Então vamos dividir a criança e matá-la, né? Matá-la não, dar um pedaço para cada uma. Lógico que se cortasse no meio ia matar a criança. Então ele usou esse julgamento com muita sabedoria. Então eu estava fazendo uma pesquisa sobre a sabedoria humana e sobre a sabedoria de Deus. Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, lá no verso 18, a palavra do Senhor fala sobre a sabedoria humana, que diz assim, ó, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto. Estulto quer dizer louco, né? Para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria estultícia ou loucura deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas ou mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, né? E vós de Cristo e Cristo de Deus. Então aqui o Senhor está falando que a sabedoria humana, ela é vã diante do Senhor. Por quê? Porque não existe uma sabedoria superior à de Deus. Não existe sabedoria superior à de Deus. Porque tudo que Deus criou, né, você pode ver que basta você olhar para a natureza do nosso mundo que você vai ver a extrema sabedoria do Senhor, equilíbrio e perfeição. Por exemplo, o Senhor nos deu sabedoria para os homens. Só que o ser humano usa no máximo, na sua capacidade humana, 10%. O homem nunca vai usar mais que isso, porque Deus não permite. Sabe por quê? Que o ser humano, se o ser humano com quase 10% já quase extermina a sua própria raça da humanidade, imagine se usasse 100% da capacidade mental. Se com quase 10% o ser humano cria armas nucleares de destruição em massa para matar o seu semelhante, imagine se o homem
usasse a plena capacidade da sua mente. Porque Deus, ele limitou a capacidade da mente do homem. Quando o homem no passado vivia lá no Éden, o homem no Éden tinha a plena capacidade mental perfeita. Só que o Senhor, Deus reduziu a capacidade mental do homem por conta do pecado. Se o homem, com a sabedoria que tem hoje, com tudo que nós temos de conhecimento hoje, ele já mata, já destrói, já aniquila, já extermina com a própria natureza, está destruindo esse planeta, destruindo a criação de Deus. Imagine se tivesse a sabedoria completa. O homem, com a sabedoria que tem hoje, o homem se destrói, o homem, se entorpece a sua própria mente, o quê? Se autodestruindo. O homem se autodestrói com vícios, com drogas, com um pecado generalizado. Então, a gente vê uma regressão, ao invés de um avanço, nós vemos a humanidade numa regressão, né? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre os 7 pilares da sabedoria, né? Que eu fiz uma pesquisa. Esses 7 pilares da sabedoria, eles não são baseados na Bíblia, mas eles são pautados numa pesquisa. O primeiro pilar da sabedoria é o tempo. O que quer dizer o tempo? Aqui nesse estudo diz assim: entender que o tempo é um recurso valioso e usá-lo usá-lo sabiamente. Isso os estudiosos falam. Só que o Senhor fala na Bíblia que nós temos que contar os nossos dias para termos dias sábios. Então nós temos que ter uma sabedoria, né, bíblica para contar os nossos dias. Para quê? Porque um dia nós vamos partir daqui. Nós temos um tempo de validade. Então você tem que ter sabedoria para poder administrar o teu tempo, para você ter um tempo de sabedoria, para você poder usar a tua vida, usar as funções, né, cognitivas, as funções mecânicas do seu corpo, as funções mentais, emocionais, tudo do seu corpo, tudo da sua vida, para quê? Para o seu bem e para o bem do teu próximo. Então o primeiro pilar é você saber aproveitar bem o seu tempo. Porque tem gente que perde tempo para tudo. A pessoa desperdiça tempo com tantas coisas, com tantos vícios, com tantas situações inúteis, com tantas coisas irracionais, né? Que o ser humano perde tempo, o ser humano crê com tantas coisas inúteis, né? Que as pessoas veem inúmeras e elas perdem tempo e o tempo precioso de vida. O segundo pilar é experiência reflexiva. Experiência reflexiva. Ele diz assim, nessa pesquisa: aprender com as experiências passadas, tanto as positivas quanto as negativas. Por quê? Porque nós aprendemos com nossos próprios erros. Nós aprendemos na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida. Você sempre vai aprender com o quê? Com erros, com acertos. Você vai aprender quebrando a cara. A gente não fala que a vida ensina. Às vezes tem os jovens que nós falamos assim: filho, não faz isso, não faz tal coisa. O que o filho faz? Ele vai, desobedece o pai e a mãe. E quando fica adulto, quando fica velho, sabe o que acontece? Ele quer saber, sai de casa, e aí tem um velho ditado que os pais falam: a vida vai ensinar lá fora. E muitas das vezes o que acontece? O filho vai, ele tem que aprender da pior forma. Ao invés de aprender com a sabedoria dos pais, ele vai quebrar a cara lá fora. Ou seja, ele vai ter que fazer reflexão dos seus erros e dos seus acertos, para ele poder ser um pouco mais sábio, para ele poder ter um pouco mais de inteligência para saber o que é certo, discernir o que é certo e o que é errado. Está entendendo? O terceiro pilar, né, da sabedoria humana é dar sentido à ambiguidade. O que significa isso? Né? Diz a pesquisa aqui: aceitar que a vida nem sempre é clara e aprender a lidar com situações incertas. O que quer dizer isso? Que às vezes tem situações que ocorrem na vida da pessoa que não tem sentido, situações que podem vir sobre a pessoa, fatalidades, situações difíceis, que às vezes a pessoa fica sem entender qual é a culpa em Deus. A pessoa, ela fica desnorteada, ela fica perdida, e ela, muitas das vezes, ela entra num poço de depressão, porque ela não consegue gerenciar as dificuldades. Então, dar sentido à ambiguidade é você saber gerenciar, né, as situações de crise, as situações de
estresse, situações de catástrofes, situações de destruição, situações de enfermidade, situações adversas que vêm sobre a vida de todos aqueles que estão debaixo do céu, né? Debaixo do sol, que estão sujeitas a isso, né? De repente a pessoa vai fazer uma viagem, um passeio, aí sofre um acidente de avião, um acidente de carro, sofre alguma coisa, alguma situação, perde algum ente querido, e ela fica numa situação assim, né? Pasma. Então ela não sabe o que fazer. Então ela tem que saber lidar com esse tipo de situação. O quarto pilar é decidir com bom senso. Tomar decisões com base na razão e no bom senso, evitando impulsividade. Né? Quer dizer isso? As pessoas, muitas das vezes, elas são movidas pelos impulsos. Pelo meu instinto, vou pelo meu coração, vou pelo meu instinto. Então o que acontece? Ela quebra a cara. Porque se nós somos pessoas impulsivas, nós vamos estar agindo que nem os animais irracionais. Que tem animal que é muito mais inteligente que o ser humano, que eu vou falar daqui a pouco. Né? Então, e as nossas decisões, elas têm que ser baseadas no bom senso, na razão. Ou seja, e a Bíblia fala que o nosso culto é racional. Então nós temos que ter um culto de razão. Você tem que tomar decisões assertivas, não decisões emotivas, não decisões impulsionadas pelo ímpeto. Eu estou com raiva, eu faço isso. E a pessoa está irada, ela vai, toma aquela decisão. Ela não pensa nas consequências. Ela não pensa que cada palavra, que cada atitude que ela faz, que ela comete, que ela fala, gera consequências. Tanto na vida dela como na vida de outras pessoas. Então, cada palavra, cada atitude sua, ela tem que ser pensada, tem que ser racionalizada, e você tem que pesar os prós e os contras do que vai acontecer se você tomar atitude Y ou X. Né? O quinto pilar é viver a vida com pragmatismo. O que quer dizer isso? Encontrar o equilíbrio entre o idealismo e a praticidade, buscando soluções realistas. Né? O que é isso? É você sair do mundo de Nárnia, o mundo de fantasia, que muitas das vezes a pessoa vai, enche a cara, usa droga, a pessoa quer fugir dos problemas, ela quer fugir das situações, e ela não sabe lidar com dificuldades, com problemas. O que ela faz? Ela cria um mundo, né? Um mundo virtual. Ela cria um mundo de conto de fadas para ela fugir da realidade. E ela não sabe, né? Ela não sabe ter equilíbrio, ela não sabe ter sanidade o suficiente para poder lidar com as situações de dificuldade que todos nós passamos e com as situações de vida. Porque no dia a dia, na vida das pessoas, elas enfrentam situações em que é necessário ter um ponto de equilíbrio, é necessário buscar soluções assertivas para você solucionar problemas. Se você não tem decisões assertivas, você não soluciona problemas. Né? O sexto pilar, ser empático, compreender e se colocar no lugar de outro, cultivando a compaixão e a solidariedade. Isso é uma coisa que tem faltado muito, a empatia. Nós vivemos hoje numa sociedade completamente egoísta. Só pensa no seu umbigo, só pensa, né, no seu bem-estar, e não tem empatia com a dor dos outros, não tem empatia com a necessidade dos outros, porque ela não sabe que amanhã ou depois pode ser ela que pode estar numa situação de miséria, numa situação de adversidade, numa situação de catástrofe, numa situação de enfermidade, numa situação de desemprego, numa situação de necessidade. Então as pessoas hoje, quando nós viemos de uma situação, uns 4, 5 anos, né, da Covid, não é isso? Uns 5 anos já passamos da Covid. E ao invés da humanidade melhorar, ser mais empática, a humanidade se tornou mais egoísta. Né? E a gente vê hoje as pessoas num egoísmo violento, um egoísmo assim terrível. Elas não têm mais empatia. Elas veem as pessoas numa necessidade, elas não estão nem aí. Elas só querem pensar nela, no mundo dela, no mundinho dela, e que venha a nós e o vosso reino que se exploda. É assim que é a vida dessas pessoas hoje em dia. A gente vê isso nas igrejas também. As pessoas são completamente duras de coração, sabe? São resistentes a dizimar, a ofertar, a fazer a obra de Deus. As pessoas são resistentes
a atender o chamado de Deus. Então a gente vê as pessoas assim, com pouca empatia. Isso gera nelas o quê? Uma dureza de coração, é o qual a Bíblia fala que o Senhor resiste aos duros de coração. Amém? O sétimo e último pilar desse estudo diz assim: maturidade emocional. Esse é o tendão de Aquiles de todas as pessoas. Diz assim: desenvolver a capacidade de lidar com as próprias emoções e com as dos outros, buscando equilíbrio emocional. E hoje nós vivemos uma sociedade completamente desequilibrada emocionalmente, né? As pessoas, elas não vão pela razão, mas elas vão pela emoção, né? E a própria Bíblia fala que o nosso culto ele é racional, não emocional. Por quê? Porque se o nosso culto for emocional, né? Porque as pessoas elas gostam de vir nas igrejas, que elas querem ter um culto emocional, um culto emotivo, quer sentir um arrepiozinho na carne, né? Quer sentir o streamlink, quer chorar, quer se emocionar. Se não se emociona, não sente a presença de Deus, né? E quer viver a base de emoções. Só que quando você vive a base de emoção, você é guiado pela tua carne, você é guiado pelo teu coração. E quando você é guiado pelo coração, pela carne, entendeu? Os seus caminhos, eles se tornam tortuosos. Porque quando você busca a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus, sabe o que acontece? Você torna-se uma pessoa sábia, para que você possa ser guiado, né? Ser guiado pelo Senhor. Você tem que entender que a sabedoria do Senhor, ela é muito mais importante. Você tem que entender que a sabedoria de Deus, ela é muito mais poderosa. E a palavra do Senhor, né? Lá no livro de Salmos, deixa eu ver aqui, eu não deixei separado, Salmos, lá no capítulo 8, o Senhor, Ele nos dá uma lição poderosa sobre a sabedoria. Lá no livro de Salmos, no capítulo 8, diz assim, Salmos 8, ó Senhor, nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Deixa eu ver aqui, Salmos 8, lá no verso 21, aliás, 8:1. Deixa eu pular isso aqui que eu marquei errado. Vamos lá. Salmo 9, perdão. Não é Salmo 8, Salmo 9, diz assim: a sabedoria edifica a sua casa. Lá no versículo 20, ele diz aqui na palavra do Senhor, dá instrução, lá no verso 9, Provérbios 9:9, dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina o justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias, e anos de vida, e ti se acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, o és. E se és escarnecedor, tu só o suportarás. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que quando você aprende a temer ao Senhor, você aprende a buscar na palavra de Deus, sabe o que acontece? A tua vida, ela aumenta. Amém? Porque quando nós somos insanos, quando nós somos pessoas irracionais, sabe o que acontece? A nossa vida, ela tende a se encurtar. Por quê? Né? Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, não é verdade? A pessoa sabe que é certo e errado roubar, que é certo e errado fazer coisas ilícitas. E quando a pessoa ela pratica esses atos, porque elas vão movidas pelo seu emocional, não pelo racional, sabe o que acontece? Ela se envolve em situações em que a vida dela é encurtada. É encurtada por situações ao qual ela tem que se deparar com a lei, tem que se deparar com concorrências, né? Concorrências adversas, e ela acaba perdendo a sua própria vida, perde a sua liberdade por conta da sua irracionalidade. Porque a palavra lá em Oséias, no capítulo 4:6, diz que o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Então, nós vemos que o pouco que a gente conhece da Bíblia, as pessoas não querem saber. As pessoas querem saber só daquela revelação. Elas querem ir no culto para ver o profeta revelar o RG ou CPF dela. Mas ela não quer ir num culto de estudo bíblico. Ela não quer ir num culto de conhecimento, porque a Bíblia fala que é o conhecimento que liberta e cura. Então nós temos que entender que o nosso conhecimento que liberta e cura, porque
nosso racional humano, ele não é nada diante de Deus. Amém? Foi Deus que nos criou. Foi Deus que nos deu sabedoria. Amém? Só para você ter uma noção, o QI humano, ele varia entre 80 a 90 pontos. Existe uma pontuação sobre QI humano, né? Então eu estava vendo estudo sobre inteligência humana, e a pesquisa fala que quando a pessoa tem um QI abaixo de 90, em torno de 80 a 90, a mente dela é uma mente débil mental, tá? que vai da debilidade mental à torpeza. Então tem ser humano que tem a mente dele abaixo de 80 pontos, né? Para você ter uma ideia, existem animais que têm um QI superior ao QI do homem. Na pesquisa eu estava vendo o tubarão, o QI dele é de 100 pontos. A baleia tem 80 pontos de QI. Os golfinhos, eles têm de 2,7 superiores ao do homem, que é de 1,75. Para você ter uma ideia. E na pesquisa fala que as baleias orcas, elas têm um QI, o QI delas equivale ao QI de uma pessoa de 16 anos. Para você ter uma noção como os animais têm um QI poderoso. E os corvos, eles conseguem resolver problemas matemáticos, problemas difíceis. Eles não esquecem uma pessoa, eles lembram de você a vida toda. Amém? Tanto é que na Bíblia fala que quem alimentou o profeta Elias foram corvos que levaram pão e carne. Ou seja, o Senhor usou uma das aves mais inteligentes da terra para levar pão e carne para o profeta. Porque o corvo, se você alimentar o corvo, ele é um animal sociável, ele não esquece, e o corvo ele tem a capacidade também de imitar a vocalização linguística. O corvo ele imita latido de cachorro, miado de gato, ele imita outros animais e imita também a voz humana, para você ter a noção do QI desses animais. E por falar em QI humano, o maior QI humano dos dias de hoje, né, é de uma americana chamada Marilyn von Savati. Ela tem 44 anos e o QI dela é de 228 pontos na atualidade hoje. Um dos maiores QIs que nós tivemos, né, da humanidade, dos grandes cientistas, por exemplo, Albert Einstein, que ele foi, né, o autor da teoria da relatividade. O QI dele era em torno de 205 a 225 pontos. O pensador Sócrates, né, nada sei, como é que ele falava? Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, né? Ou seja, você sempre estar aprendendo. O QI de Sócrates era em torno de 140 pontos, né? E de Leonardo da Vinci, um dos grandes pensadores, filósofos e pintores, o QI dele estava em torno de 180 a 222 pontos, né? Agora, o grande inventor lá da energia, a energia livre, Nikola Tesla, um dos grandes inventores americanos, o QI dele estava em torno de 180 pontos. E Stephen Hawking, todo mundo conhece Stephen Hawking, né? Foi um grande engenheiro físico que ele morreu atrofiado numa cadeira de rodas, né? Se você for pesquisar, a mente dele, ele era um engenheiro brilhante, né? Ele era um físico muito brilhante da nossa atualidade, que já morreu. Ele tinha o QI dele em torno de 180, né? O Elon Musk, ele tem um QI em torno de 155 a 160 pontos. E na humanidade, o QI que foi mais alto de todos, né, foi um homem que viveu entre 1898 a 1944, que era o William James Simons. Ele era um matemático, o QI dele chegou a 300% de ponto, para você ter uma noção. Então, ou seja, o homem chegando, estourando nisso. Por quê? Porque um QI mais ou menos, um QI normal, é em torno de 100 pontos, né? Que é um estudo que eles fazem do QI humano. Então, você imagina se o Senhor desse um QI para nossas vidas maior que isso, né? Então, nós temos que entender que a nossa sabedoria ela tem que ser baseada e pautada, né? Baseada e pautada no Senhor. A nossa sabedoria ela tem que estar diante do Senhor, né?
A nossa sabedoria tem que primeiramente, temer, nós temos que temer ao Senhor, né? Temos uma sabedoria para temermos ao Senhor. Porque a Bíblia fala assim, o fruto, lá em Provérbios 11, para fechar, Provérbios 11:30, diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas é sábio. Sabe o que quer dizer isso aqui? A sabedoria do homem diante do Senhor é exercer o ministério evangelístico e ganhar almas. É o que nós estamos fazendo aqui. O nosso ministério é o ministério para ganhar almas, né? A Bíblia fala para ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Quem crê e for batizado será salvo. Então nós estamos aqui usando as redes sociais para pregar o evangelho a toda criatura, usando da sabedoria que o Senhor nos deu, das redes sociais, para poder alcançar vidas. E você também nos ajuda compartilhando essa live para ganhar mais almas, né, com sabedoria. Então, seja um evangelista, cumpra o chamado do Senhor, que quando você faz isso, você exerce a sabedoria do céu, você exerce a sabedoria do Senhor, para que você possa ser agraciado pelo Senhor. A Bíblia fala que aqueles que ensinam com louvor, eles acrescentarão lá no céu, quando forem para a eternidade, né? Coroas, pedras na sua coroa. Amém? Então seja uma pessoa sábia, tema ao Senhor, né? Escolha hoje em temer ao Senhor. Por quê? Você vê aqui vários homens do passado, da atualidade, né? Grandes pensadores, físicos, matemáticos, né? Pessoas que você coloca, que você vai ver nas faculdades, nas escolas, nos estudos, em tudo quanto é livro, eles são mencionados por sua grande sabedoria. Mas a Bíblia fala que a sabedoria do homem é loucura para Deus. Então tudo isso que esses homens sabem, não é nada diante do que Deus, do que o Senhor tem de sabedoria. O Senhor criador do céu e do universo, das leis, né, da física, das leis universais. Isso aqui que esses homens têm de sabedoria humana, não é nada para o Senhor, porque se o Senhor não desse para eles a sabedoria, eles não seriam absolutamente nada. Então, para que você seja agraciado pelo Senhor, para que você tenha uma vida longa, a Bíblia fala, como eu acabei de dizer aqui, tenha, né, temor do Senhor e busque a sabedoria do alto, busque a sabedoria da palavra de Deus, busque a sabedoria da palavra. Aqui está a fonte de toda a sabedoria. E muita gente tem a Bíblia jogada lá na sua casa, empoeirando, só leva a Bíblia de domingo para ler 2 versículos que o pastor fala no culto e fecha a Bíblia, chega em casa, joga a Bíblia de canto, tem preguiça de ler a Bíblia, quando vai ler a Bíblia fica com sono, lê 2 versículos, não entende nada, porque a pessoa não se esmera, não busca a sabedoria do alto. Para quê? Para que a sua mente seja renovada, transformada e oxigenada, para que a nossa mente ela seja transformada. Então é necessário o quê? Você buscar a sabedoria do alto, para você ter a tua vida transformada no Senhor. Porque quando a gente busca do alto, quando nós buscamos no Senhor, nós renovamos a nossa mente. E para finalizar, Romanos 12 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional e não emocional. Lembra que eu falei? Como tem que ser racional. E não vos conformeis, não tomei a forma desse século, desse sistema, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável, perfeita a vontade de Deus. Então, para que você experimente a vontade perfeita, boa, agradável do Senhor, você tem que renovar a tua mente na sabedoria do alto, não na sabedoria humana. Você pode até buscar em livros, você pode fazer faculdades, só que hoje em dia, né, as faculdades são pela misericórdia de Deus, né? Você tem que buscar a sabedoria do Senhor, a sabedoria que vem do alto, do céu, a sabedoria celestial. Essa você nunca vai perder e ela sempre vai te acrescentar anos de vida. Então é necessário você buscar do Senhor a sabedoria do alto. Também fique de pé no teu lugar, vamos orar em nome de Jesus, para que você tenha um coração sábio, para que você busque do Senhor, né? Para que você chegue na eternidade com louvores do céu, para que o Senhor possa abençoar a tua vida cada dia, para que você não tenha a tua vida destruída, porque hoje uma das principais armas de Satanás é o que? É levar o homem à ignorância, é levar a mente humana pela torpeza. Como? Pelos vícios, drogas, álcool e tudo quanto é tipo de
de situação que entorpece a mente do homem, tirando o homem da sua sanidade, fazendo ele afundar num poço de depressão, fazendo o ser humano afundar, né, nas emoções, se perder nas emoções, se perder, perder o rumo da vida através da torpeza da mente, porque as pessoas tiram a vida, se suicidam, em que as pessoas elas não mais têm um pensamento cognitivo assertivo e tomam decisões erradas, ao qual elas destroem a vida delas, destroem o futuro, destroem a família, perdem a salvação, perdem as suas liberdades, né? Enfim, as pessoas perdem tudo na vida por conta de decisões errôneas pautadas em emoções. Então é necessário você buscar do alto do Senhor. Mediante a tantas dificuldades que você possa enfrentar, você vai balizar tudo pela palavra, pela oração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar então? Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa abençoar cada um que nos assiste, cada um aqui presente, em nome de Jesus Cristo, Pai. Rabia Suri Cantarabaço, venha, Pai, iluminar a mente de cada um, Pai, tirando, Pai, Senhor, das situações difíceis, das estratégias, Pai, para que possam prosperar, para que possam ser abençoados, para que o Senhor possa abrir portas sobre a vida de cada um aqui esta noite, em nome de Jesus Cristo. E nós já te damos toda a honra e toda a glória e todo o louvor. O Senhor venha derramar, Pai, das tuas bênçãos sobre cada um aqui esta noite, em nome de Jesus. Marca teus filhos com esta palavra. Marca eles para um novo tempo, uma nova vida. Que eles façam, Senhor, bons usos, Senhor, desses dons espirituais, das virtudes que o Senhor derrama sobre eles nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma sabedoria de vida para a vida dos teus filhos, na qual o Senhor vai designar, aleluia, segundo aquilo que cada um possui. Aleluia. Em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esta palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre você os olhos dele, a graça dele, as ricas consolações estejam sobre a tua vida. Vai em paz, na graça, na paz, no amor de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor.